Jesus revelou sua identidade antes mesmo do mundo existir. Ele compartilhou diversos enigmas conosco, incluindo o que ocorreu antes da criação do universo. Essa revelação está registrada no livro de João, uma das preces mais impactantes já proferidas pela mais ilustre figura da história. É de imensa força. A oração proferida por Jesus no livro de João, capítulo 17, constitui um dos trechos mais emblemáticos de toda a Escritura Sagrada. Nesse momento, conseguimos captar as batidas do coração do próprio Jesus, enquanto ele se dirige em oração a seu Pai. A Bíblia nos presenteia com uma profusão de preces grandiosas. Ficamos atônitos diante da prece proferida por Salomão, a invocação de Abraão e a súplica de Moisés. Contudo, esta oração se destaca como a mais imponente já consignada nas páginas das Escrituras Sagradas. Jesus discorreu sobre a magnificência e a majestade que ele compartilhava com o Pai Celestial antes da própria criação do mundo. Este extraordinário relato é encontrado em João 17:1-5. Quando estas palavras foram pronunciadas por Jesus, seus olhos se ergueram em direção aos céus e, em oração, ele declarou: Pai, chegou o momento. Manifesta a glória em teu Filho, para que o Filho também manifeste a tua glória. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a humanidade e poder absoluto, agora exalta-o para que ele possa conceder a dádiva da vida eterna a todos aqueles que lhe deste, assegurando que permaneçam inextricavelmente unidos a ele para sempre. E esta é a essência da vida eterna: reconhecer-te, o único Deus verdadeiro e supremo, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu honrei o teu nome aqui na terra, cumprindo plenamente a obra que me designaste. Agora, Pai, honra-me diante de ti, com a mesma glória e majestade que compartilhávamos antes mesmo da existência do mundo. Antes da terra ser criada, Deus já existia, e ele desfrutava de majestade junto ao seu Filho. O livro de Gênesis apresenta inúmeros inícios, incluindo a criação do homem e de outras criaturas. No entanto, é evidente que Deus não tem um início aqui. Deus estava presente desde o princípio da Bíblia, e está registrado que ele estava presente no momento da criação do universo. Antes da criação de nosso universo, havia a necessidade de algo ou alguém que fosse eterno, e a Bíblia deixa inequivocamente claro que esse ser é Deus. As Escrituras efetivamente nos apresentam essa verdade por meio de diversos versículos ao longo de seus textos. A Bíblia ensina que Deus não foi originado e que ele é eterno em sua essência, significando que ele sempre existiu e sempre existirá. No primeiro capítulo de Gênesis, o singular El dá lugar ao plural Elohim, indicando a presença de 3 ou mais divindades. Como resultado, o primeiro verso da Bíblia em Gênesis utiliza um substantivo no plural junto a um verbo no singular. Alguém poderia objetar que isso seria gramaticalmente incorreto, porém teologicamente apropriado, insinuando a trindade divina. A oração genuína frequentemente desnuda o âmago mais profundo de uma pessoa. João 17 proporciona uma ocasião singular para contemplar a natureza e o âmago de Jesus. Nessa prece, Jesus explora muitos dos tópicos discutidos ao longo deste evangelho. Jesus faz um pedido para ser honrado. Pai, chegou o momento. Dignifica o teu filho para que, por sua vez, o filho te honre. Antes desse momento de honra a Jesus ter se concretizado, agora de fato é o momento. Inicialmente, Jesus direcionou sua prece a si mesmo, mas sua petição não era movida por egoísmo. Sua preocupação consigo refletia uma preocupação pela glória do Pai. O filho só poderá honrar o Pai quando o Pai primeiramente responder à oração do filho. Enaltece o teu filho. Jesus não aguardou até a consumação de sua obra na cruz para honrar a Deus Pai. A totalidade de sua existência terrena exaltou a Deus. Desde sua circuncisão e apresentação no templo até os anos de obediência serena em Nazaré, Jesus continuamente glorificou o Pai. Sua fé, obediência e labores durante o período de seu ministério terreno eram todas formas de glorificação ao Pai. Cada pregação realizada, cada cego ou doente curado,
cada fragmento de ensinamento e orientação para os discípulos, cada embate com líderes religiosos desonestos, cada indagação respondida, cada gesto afetuoso, todos esses atos reverberavam em honra ao Deus Pai. Assim encontramos escrito: eu concluí a obra. Jesus, com divina convicção e firmeza, enxergou a tarefa na cruz como já cumprida em sua totalidade. Jesus fez um apelo ao Pai para que o honrasse. Entretanto, ele almejava essa honra com a mesma magnitude da glória do Pai. A prece de Jesus não manifestava de maneira alguma um desejo de autonomia, mas sim uma completa e incessante confiança no Deus Pai. Muitos indivíduos suplicam por elogios e atenção, porém, a petição de Jesus por glória é notavelmente distinta. Ele solicitava: honra-me junto a ti. E a diferença geralmente reside entre dependência e autonomia. Também encontramos a afirmação: com a glória que compartilhei contigo antes da criação do mundo. Jesus tinha plena consciência de sua existência prévia e da sua natureza. Ele compreendia que existiu um momento na eternidade passada, quando Deus Filho e Deus Pai compartilharam sua glória. Jesus não poderia, de maneira honesta ou racional, proferir tal oração, a menos que ele próprio fosse Senhor, igual ao Deus Pai. No livro de Isaías, no capítulo 42, versículo 8, Javé proclamou que não divide sua glória com ninguém. Se tanto Deus Pai quanto Deus Filho compartilham sua glória, então ambos devem ser Senhor. O comentarista da Bíblia fez a seguinte observação: ele tinha um pedido primordial: que o Pai o recebesse de volta à glória da qual ele abriu mão para cumprir sua missão. Esse pedido de restauração à sua gloriosa condição deixa claro sua existência prévia e igualdade com o Pai. Isso reforça sua declaração de que ele e o Pai são um. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. O livro de João destacou a magnificência de Jesus ao longo de seu relato. João fez questão de registrar as diversas formas como Jesus aludiu à sua própria glória nessa prece. Os desdobramentos que culminaram na crucificação tiveram início com o ato de traição. A expressão "agora o Filho do Homem está sendo glorificado" diz respeito à razão subjacente à vinda de Jesus ao mundo. Ele se entregaria à morte e, posteriormente, ressurgiria dos mortos como uma expiação substitutiva, onde o Filho honraria o Pai, e o Pai, por sua vez, honraria o Filho. Eles exaltariam mutuamente sua grandeza. Destacar a magnificência de Deus é, de fato, o chamado dos seguidores cristãos. Todas as nossas reflexões, palavras e ações têm o propósito de glorificar a Deus. Jesus não apenas reza por si mesmo, mas também por nós. Em João, capítulo 17, versículo 24, Jesus declara: Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde estou, para que possam contemplar a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da criação do mundo. Tudo o que somos ou nos tornamos em nossa jornada espiritual é inteiramente devido ao Salvador que se entregou por nós, que intercedeu por nós para que pudéssemos nos unir a Ele, e que nos deu um modelo tão belo a seguir em nossas próprias práticas de oração. Ao desfecho, testemunhamos novamente Jesus em sua glória, como retratado no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, a incumbência de João era registrar as visões que havia presenciado. O que João presencia é um Jesus majestoso, totalmente incomparável a qualquer ser humano comum. Apocalipse 1:12-13. Então me virei para contemplar a voz que me falava, e ao me virar, deparei com 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros avistei alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo uma veste que alcançava os pés, e com um cinturão de ouro envolvendo o peito. E assim se conclui. João havia contemplado o Filho do Homem, o venerável Jesus Cristo. O autor descreveu a voz ressoante que ele ouviu, tão singular e notável como o som de uma trombeta. Esta voz imponente pertence ao Alfa e ao Ômega, ao primeiro e ao último, aquele que está presente desde o início e permanece até o fim de tudo. Através da identificação de Jesus com esses títulos, como expresso em Apocalipse 1:18, fica claro que esta era a voz potente de Jesus.
O título do primeiro e do último é o atributo pertencente ao Senhor, o Deus de Israel. O título Alfa e Ômega traz a mesma essência do primeiro e do último. Neste trecho do Novo Testamento, Jesus deixou claro sua afirmação de ser Deus. A mente de João provavelmente estava repleta de pensamentos enquanto ele se virava. O som da voz que alcançou seus ouvidos provavelmente não coincidiu perfeitamente com o modo como ele se recordava da voz de Jesus. Ele retratou esse som como o de uma trombeta. Apocalipse 1:10. Contudo, João reconheceu que era a voz de Jesus devido à própria descrição da voz como sendo o Alfa e o Ômega. Após compartilhar tanto tempo com Jesus durante todo o seu ministério terreno, João finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo face a face após todos esses anos. O manto e o cinto podem evocar associações com o sumo sacerdote mencionado na Bíblia, ao mesmo tempo sugerindo que Jesus é o sumo sacerdote do seu povo. A única outra referência a cintos em Apocalipse ocorre no capítulo 15, versículo 6. Também retratando-os como dourados, simbolizando uma imagem sacerdotal associada aos anjos no templo celestial. Portanto, Jesus não é apenas apresentado como rei, mas também como sacerdote, uma fusão de imagens que se tornou familiar ao povo judeu durante o período macabeu. João prossegue relatando: sua cabeça e cabelos eram alvos como lã branca, reluzindo como a neve, e seus olhos penetrantes e oniscientes irradiavam como chamas de fogo que sondam minha essência. Seus pés assemelhavam-se a bronze reluzente, alvos e quentes, forjados com esmero como sino crisol, e sua voz ecoava majestosamente como o rugir de muitas águas. Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 e 15. Esta descrição de seus olhos ecoam de maneira semelhante à narrativa que encontramos de um anjo no livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 6, encontramos: seu corpo também brilhava como berilo, resplandecente em dourado. Seu semblante reluzia como um relâmpago. Seus olhos eram como labaredas ardentes. Seus braços e pés como o fulgor de bronze polido. E o som de suas palavras era comparável ao clamor de uma multidão numerosa, ou ao rugido do mar. Essa descrição das características do ser celestial se assemelha de modo similar à narrativa encontrada em um anjo no livro de Ezequiel. Ezequiel 1:7 relata: suas pernas eram retas e as solas de seus pés eram como cascos de bezerro e brilhavam como bronze polido. As características celestiais que emergem na visão de João a respeito de Jesus não o nivelam à mesma categoria dos anjos. Olhos que ardem como chamas frequentemente descrevem paixão intensa na literatura grega, mas também podem representar olhos sobrenaturalmente inflamados, pertencentes a seres divinos ou anjos. A presença de um metal resplandecente pode igualmente simbolizar a magnificência de Deus, como vemos em Ezequiel, capítulo 1, versículo 27. Outras características acrescentam que, embora João retrate a glória de Jesus como equivalente à de um anjo, é de fato muito mais grandiosa. Além disso, o rosto de Jesus também irradia uma luz semelhante à do sol. Pelo contrário, provavelmente são empregadas para realçar a imensurável grandeza de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos majestoso do que um anjo revestido de glória. Em algumas ocasiões, textos gregos retratavam divindades resplandecendo como o sol ou um relâmpago. Textos judaicos igualmente atribuíam esse brilho a anjos e outras entidades, e até mesmo ao próprio Deus. Em seguida, João prossegue em Apocalipse 1:16. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas, e de sua boca emanava uma afiada espada de duplo fio, enquanto seu rosto irradiava a majestade e a glória da Shequina, semelhante ao sol resplandecendo com toda a sua intensidade ao meio-dia. Apocalipse 1:17. Ao avistá-lo, fui tomado por um profundo assombro e caí a seus pés como se estivesse sem vida. Então, ele estendeu sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o princípio e o fim, a divindade suprema, o Filho de Deus. Ainda que João fosse um apóstolo que havia compartilhado momentos com Jesus durante sua presença terrena,
Ele foi completamente dominado pela admiração ao testemunhar essa visão extraordinária. Mesmo os 3 anos de convivência com Jesus neste mundo não o prepararam devidamente para aquele momento em que Jesus se apresentou diante dele em toda a sua majestade celestial. Naquele instante, João compreendeu que o poder divino e a majestade de Jesus haviam sido temporariamente deixados de lado durante sua vida terrena. Isso está refletido em Filipenses 2:7. Contudo, ele não se esvaziou ao ponto de renunciar ou diminuir sua divindade, mas simplesmente abriu mão temporariamente da manifestação externa de sua igualdade divina e de sua plena dignidade. Assumindo a forma de um servo e sendo feito semelhante aos seres humanos, ele se tornou totalmente humano, mas permaneceu sem pecado, sendo simultaneamente completamente Deus e homem. Nesse momento, João compreendeu a maravilha de como Jesus conseguiu ocultar sua glória e autoridade enquanto caminhava sobre a terra. Isso é expresso em Apocalipse 1:18. E o Eterno, existindo dentro e além de todo o tempo e espaço, eu pereci. Porém, observe, estou vivo eternamente e possuo as chaves do controle absoluto e do triunfo sobre a morte e sobre Hades, o domínio dos falecidos. Jesus é o ser que vive e já esteve morto, e agora vive eternamente. Ele detém a autorização da ressurreição e vive em perpetuidade, jamais sucumbindo à morte novamente. A vitória que Jesus alcançou sobre o pecado e a morte é duradoura. Sua ressurreição não foi um mero retorno passageiro. Somente Jesus é detentor das chaves do Hades e da morte. Alguns sustentam a crença equivocada de que o diabo detém a autoridade ou o poder para determinar quem vive e quem morre. Entretanto, essa noção está claramente errada, pois somente Jesus possui as chaves do Hades e da morte. Originalmente, a palavra grega para revelação era apocalypsis, apocalipse, em seu antigo significado. Essa palavra denota a ideia de desvelar e tornar claro. O livro do Apocalipse é uma manifestação de Jesus Cristo, no sentido de que pertence a Ele. Ele é o próprio realizador da revelação. O foco do livro está direcionado a Jesus, de quem ele nos apresenta um retrato. Qual a necessidade de termos uma revelação de Jesus? Muitos instrutores cometem um erro substancial, pois para eles, Cristo é meramente um personagem nas páginas, de certo mais que um mito, porém ainda uma figura do passado remoto, uma entidade histórica que viveu há tempos longínquos e executou as ações mais notáveis que nos concedem salvação, mas que estava distante de ser uma presença viva, atual e radiante. Spurgeon. Encontramos que Deus deu para mostrar a seus servos. Este é um motivo de grande importância pelo qual Deus optou por revelar essas informações sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele concedeu para ser exibido perante seus servos. Deus desvelou essas informações para que pudessem ser compartilhadas com outros, não mantidas em segredo. Trata-se de um apocalipse, uma revelação clara, nada apócrifo, nada oculto. O livro do Apocalipse é uma obra de profecia preditiva. Ele apresenta previsões sobre eventos que ocorrerão no futuro, ou pelo menos no futuro próximo ao período em que foi redigido. Apesar de nem todas as profecias serem necessariamente prognósticas, é abundantemente claro que este texto profético o é. Alguns poderiam argumentar que não deveríamos dedicar atenção às profecias, considerando tal exercício como fútil. No entanto, se Deus viu importância em falar sobre isso, devemos demonstrar suficiente preocupação para ouvir atentamente. Há quem sugira que o que ainda está por vir não deve ser examinado até que efetivamente se concretize. Eu acho difícil aceitar essa perspectiva com seriedade. Contudo, chegamos ao final deste vídeo abençoado. Esperamos que tenha tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Se você gostou, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem com seus irmãos em Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos edificantes. Agradecemos a sua presença e que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.